Política não é só de político, isso mesmo. Falar de política pode e deve ser tão bom quanto fazer aquele seu hobby preferido. Afinal de contas, precisamos cobrar quem nos representa. E para cobrar é preciso conhecer. E não, eu não estou falando daquele seu tio chato que vai no domingo em família se achar o cientista político. Eu estou falando, por exemplo, de você saber a função de um prefeito, de um vereador, saber sobre sua campanha política, sobre seu histórico político. No programa de hoje nós vamos desatar o nó. Nós vamos falar que política não é só para político. Seja muito bem-vindo. Esse é o Amazônia que eu quero entrevista. A política não está só em Brasília. A política está em suas decisões, no dia a dia, e é justamente para falar sobre esse tema amplo que envolve várias questões, inclusive a social, que nós convidamos o cientista político, advogado e sociólogo Carlos Santiago. Tudo bem? Tudo bem, é um enorme prazer estar presente neste momento em que o país se discute os nossos rumos dentro do ponto de vista das eleições municipais, que são eleições tão importantes para se discutir saneamento, educação, IPTU, questão do lixo. Esse programa é extremamente importante para o esclarecimento do eleitor e da eleitora. Exatamente, Carlos Santiago. Uma pergunta logo de primeira que é bem importante, inclusive para a gente entender de modo geral, principalmente a questão mais social que move esse tema. O que falta para as pessoas entenderem como a política está presente no dia a dia de todos? Olha, quando você for ao supermercado e perceber que os preços não são mais os mesmos, quando você pegar o andar de transporte coletivo e perceber que a eficiência não é tão boa assim, quando você for a um posto de saúde, o que chamamos agora de unidade básica de saúde, e perceber que os serviços não estão tão bons como deveriam ser, por exemplo, você percebe que isso mexe com você, mexe com a sua família. Mas isso é a política que define. A política que define, por exemplo, o melhor modelo de segurança pública, a política que define o melhor modelo de saúde pública, de transporte coletivo. Então a política está em todos os lugares da vida das pessoas que moram de forma coletiva. Então a participação política na coletividade, no dia a dia e também nas eleições são importantes porque isso amadurece o eleitor e a eleitora, mas também é um motivo importante para que a sociedade reflita sobre os caminhos e a melhor política para esses setores que eu acabei de citar. Pegando exatamente desse teu ponto, na sua avaliação, o brasileiro é pouco engajado politicamente e, de modo geral, quais são os efeitos dessa falta de engajamento na política? Olha, o eleitor é pouco engajado politicamente, não só do ponto de vista de filiação partidária, de participação nos partidos políticos, de envolvimento com as eleições, por exemplo, mas também no dia a dia, na sociedade civil. Você não vê, por exemplo, uma quantidade enorme de brasileiros discutindo, por exemplo, a questão do seu bairro, né? Poderia se envolver na associação de moradores. Você vê poucos alunos discutindo a questão da educação, você vê poucos professores se envolvendo na questão tão importante que é a educação desse país. Quer dizer, então, o envolvimento do brasileiro na política partidária é baixa. E também no cotidiano da vida social, desses pequenos movimentos sociais que fazem parte do todo, né? Também a participação é muito baixa. E isso faz do brasileiro ser um povo tão apático com relação à classe política e à política do cotidiano. Pegando uma linha do tempo, né, Carlos Santiago? Entrando um pouco no túnel do tempo, a gente vai entender um pouco do que exatamente você falou, muito puxado pelas corrupções que acontecem aqui no Brasil, e é exatamente sobre isso que eu queria falar com você agora. Corrupção faz com que a população fique menos engajada politicamente? Sim, tem um efeito de afastar o cidadão da política, de tornar a política um ambiente apático, distante, e também de buscar na política, o cidadão comum, buscar na política um favorecimento pessoal.
Então, a corrupção é terrível, mas também o cidadão tem que perceber que quando aparecem esses escândalos políticos, a corrupção é um momento de muita reflexão em que o cidadão pode ter, nesse momento, condições reais de refletir e votar bem, votar melhor, votar para o bem coletivo. E votar para o bem coletivo, votar melhor significa bons governos, bons representantes. E bons representantes e bons governos, quem ganha é a sociedade. Então a corrupção, ela pode ser um fator, inclusive, de motivação, não para afastar, mas deve ser um fator de motivação de você refletir melhor na hora de votar no seu representante e no seu governante. Muito bom tema. E para ajudar você a clarear a sua mente relacionado a esse tema, nós preparamos uma lista com tópicos relacionados ao significado da política no dia a dia. Política não se limita aos governantes e à profissão em si, a política está relacionada com aquilo que diz respeito ao bem público, à vida em comum, às regras, leis e normas. Até quando você decide não participar da política, você também está agindo politicamente. Doutor, essa última frase é a cereja do bolo. Eu vou até repetir de novo. Olha só. Até quando você decide não participar da política, você também está agindo politicamente. Claro, você acaba se omitindo. E uma omissão também é uma forma de se expressar na política. Né? E é uma pena que muitos brasileiros, inclusive, têm se omitido com relação aos fatos que estão acontecendo no Brasil, os fatos que estão acontecendo no Estado e nas cidades. Então, é preciso entender que o ser humano é um ser de necessidade. Precisa do ar para viver, precisa de comida, precisa de bebida e precisa viver coletivamente. E quando se vive coletivamente, você está fazendo política, você é um ser político. Mesmo que você não queira, você é um ser político quando você vive coletivamente. Porque é no coletivo que se decidem as coisas para todos, não somente para você, mas para todos que estão num coletivo, que estão, por exemplo, numa cidade. Participar do dia a dia político não é só estar envolto ao tema político em si. E a gente diz exatamente isso porque você não precisa, por exemplo, estar todo dia na Câmara Municipal do seu município. Você precisa acompanhar o dia a dia. É você ligar o celular, caso você tenha internet, é você acompanhar a televisão, é você acompanhar o seu candidato. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com você, Santiago. Conscientização política. Com que idade a gente começa a ter essa conscientização política? Nas escolas, nas faculdades, é importante a gente debater sobre esse tema? Sim, é uma pena que as escolas se negam a discutir política, né? como um fenômeno social extremamente importante, né? Coletivo. Então as escolas deveriam se proporcionar muito mais debate sobre isso. Não só as escolas, mas também as instituições religiosas, né? Não só as instituições religiosas, mas também, por exemplo, as associações de moradores, né? Os condomínios, né? Quer dizer, porque viver no coletivo, viver em sociedade, significa viver o tempo todo discutindo e debatendo soluções para o coletivo, para o bem comum, para o bem comum. Então, nesse aspecto, respondendo o teu questionamento, quer dizer, eu acho que a consciência política, ela surge a partir de uma reflexão. Não é nem da idade, mas de uma reflexão de que você é um ser político, que as suas decisões elas têm impacto no cotidiano de todos, não é só seu. Mesmo a omissão, ela tem um impacto no cotidiano de todos. Você tem que entender da regra democrática, da regra das eleições. Você tem que observar o seu candidato ou os candidatos que estão aí, analisar um por um a história deles, as propostas, e aí votar pelo bem comum. Não é votar por interesse próprio, ou do amigo, ou do vizinho, não. Viver em sociedade é decidir votar e decidir pelo coletivo, por todos, não para si, não por pequenos grupos. Hoje, nós recebemos o cientista político, sociólogo e também advogado Carlos Santiago, justamente para debater esses e outros temas, né, Carlos? Antes, vamos acompanhar um vídeo da Justiça Eleitoral que fala exatamente a função de um prefeito e de um vereador. Você sabe quais são as funções de um vereador?
O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República: votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. Bacana o vídeo da Justiça Eleitoral. Inclusive, você pode acompanhar esses e outros vídeos da Justiça Eleitoral no YouTube oficial. Acesse. Vamos destrinchar mais o tema prefeito e falar para a população o seguinte: a função, a atribuição, você já viu, Carlos Santiago já pontuou. Agora, outra questão é relacionada ao serviço de um prefeito. Quais são as atribuições que ele faz perante o seu município, perante a sociedade? Por exemplo, quais são as atribuições do prefeito? São inúmeras. Principalmente, a principal atribuição do prefeito é a promoção, a efetivação de políticas públicas para o coletivo. E principalmente nessas áreas que eu citei, mas também outras, por exemplo, do saneamento básico, né, que são importantes, da questão da água, né? Transporte coletivo. Transporte coletivo e outros. Quer dizer, então, a figura do prefeito, ela tem uma importância enorme no município, né? Porque as pessoas vivem no município, né? Então, quem vive no município sabe muito bem da importância de uma gestão municipal eficiente. Porque se não for eficiente um prefeito, por exemplo, certamente o asfalto não chegará, o ônibus vai continuar precário, a saúde pública não vai melhorar. Então, depende muito do prefeito. E também, como você bem citou agora, Cláudio, o papel do vereador. O papel do vereador é de fiscalizar o prefeito. Não só fiscalizar o prefeito, mas também aprovar leis que beneficiem a sociedade. Eu quero entrar exatamente nesse detalhe com você, mas antes de entrar nesse detalhe específico do vereador, eu queria falar sobre justamente esses projetos de campanha. Porque, naturalmente, nessa época do ano, são muitos os candidatos a prefeito, são muitos os projetos de campanha. É importante a população que nos assiste saber aonde acompanhar esses projetos de campanha e como eles podem analisar esses projetos. Porque a gente está falando aqui, é importante o prefeito saber colocar transporte coletivo, saneamento básico, ele tem que estar tudo isso, todas essas questões precisam estar alinhadas no seu projeto de campanha, certo? Certo, e mais do que isso, quando se aproximar as eleições, agora que estamos próximos de eleição, você tem que ter clareza a função de cada um. Se aparecer um vereador prometendo asfaltar a rua, né, construir escola, certamente ele está falando, ou um pré-candidato, ou um candidato a vereador, ele não está falando a verdade, porque a atribuição do vereador não é essa. A gente precisa pensar, votando, justamente no futuro, né? Porque a gente está fazendo uma votação, por exemplo, você vai votar para um candidato a prefeito, para um candidato a vereador, mas esse candidato vai ficar 4 anos no poder. Por isso é importante você votar no candidato que você avalie ser o correto para a sua sociedade, mas também pensando no futuro dos seus filhos, dos seus netos. É exatamente isso, e mais do que isso que você colocou. Saber que você não só depositou uma esperança ali, mas também você tem que acompanhar
acompanhar o mandato, no caso do vereador, ver se ele está fazendo tudo direitinho conforme o prometido, conforme a sua atribuição, e também acompanhar a administração, o prefeito, para saber se o prefeito está cumprindo aquelas promessas que você acabou de citar. São inúmeros pré-candidatos agora e candidatos depois, e depois gestores que prometem muitas coisas e nem sempre executam. Então, mas a sociedade tem que cobrar não só votar, mas também, no decorrer do mandato, cobrar a efetivação dessas propostas lançadas nas eleições. Processo de escolha de um candidato a vereador. São inúmeros os candidatos a vereadores. Como escolher? Acima de tudo, analisar o histórico do candidato. Segundo, analisar o currículo desse candidato. Quem é ele, qual é a sua formação. E o terceiro, de uma forma bem clara, analisar se esse candidato tem independência de vida, de atuação. Certamente, se você ter esse critério mínimo, ele vai ser um grande parlamentar, um grande legislador. O que falta nesse país é legisladores com independência. No dia que nós tivermos uma bancada grande de parlamentares com independência, certamente vão melhorar e muito a vida da sociedade, principalmente dos serviços públicos. E agora nós vamos mostrar para você uma outra lista, agora a lista de aplicativos para você acompanhar o seu político. Nós separamos alguns aplicativos para a educação política e para você justamente acompanhar o seu candidato, o seu prefeito, seu vereador. Isso vale também para os outros cargos. Politize, Poder do Voto, Colab, Meu Município, Ranking dos Políticos, Detector da Corrupção e também o e-Título. Carlos Santiago, agora comentando um pouco sobre esses aplicativos, antes de falar sobre isso, é preciso deixar uma coisa bem clara sobre a situação da internet, né? Isso pela Amazônia, de modo geral, algumas pessoas não têm como ter um aplicativo ou a internet chega em alguns municípios de forma bem ruim. Pontuar essa questão. E a outra questão é sobre um aplicativo chamado Meu Município. Esse aplicativo, ele mapeia todos os processos e mapeia tudo o que faz um prefeito e também um vereador. É um aplicativo bem bacana e eu peço para você acompanhar. Conhece algum desses aplicativos? Sim, conheço. Esses aplicativos são importantes para esclarecimento do eleitor, da eleitora, até para a escolha dos seus representantes no município, dos seus prefeitos, e mais do que isso, você tem, por exemplo, essas ferramentas, inclusive são ferramentas que não tem muita dificuldade de fazer lá o manuseio delas. Eu acho que isso é extremamente importante. E tem mais, né? Tem aí também a transparência do governo federal, né? A transparência pública do governo federal. Tem a parte de transparência, por exemplo, do governo do estado. E também tem os indicadores, as informações do IBGE. Então, isso tudo você acaba somando e para ter uma informação verdadeira, correta e também interessante para você fazer uma escolha positiva na hora de votar. É justamente isso que eu quero falar com você, na verdade. Tecnologia e política. Até que ponto isso é bom, isso é ruim? Existe um lado ruim? Olha, eu acho que todas as tecnologias elas são importantes para a humanidade, são importantes para relações sociais. Cada cultura vai fazer o uso adequado dessas tecnologias. Entendeu? Então, as tecnologias estão corretas. É a cultura, é o comportamento daquela sociedade que vai fazer a forma correta ou não do uso dessa tecnologia. Chega a ser até engraçado, né? Porque a gente fala de uma forma até geral relacionada à tecnologia e política, mas tem população, tem telespectadores que nos acompanham no interior da Amazônia e não estão entendendo nada, né? Por isso a importância de você justamente criar políticas públicas para que o interior do Amazonas e que para o interior, na verdade, fora das capitais, os estados que estão na Amazônia, tenham acesso à internet e um bom acesso à internet. Falta essa política pública, parece que a informação não chega para eles também por meio de internet. Pois é, eu acho que a internet tem que ser
uma política pública de Estado importante. Importante porque a internet é rápida, uma internet barata, acessível a todos, certamente a gente vai mudar muito o comportamento das pessoas, porque as pessoas terão mais informações, teremos maiores interações sociais. E isso tudo é importantíssimo para acompanhamento da gestão pública, para a interação social entre pessoas mesmo, e, acima de tudo, para que a gente tenha um povo... Desenvolver os municípios do interior, né? Quando a gente fala que parece que eles não querem que a informação chegue, porque é preciso ter justamente esse desenvolvimento político também no interior do estado. E esse desenvolvimento político passa por ter, obviamente, uma internet de qualidade. A gente está no século XXI, estamos em 2020, e a gente falar que interior do Amazonas ou os interiores espalhados pela Amazônia ainda não tem um bom acesso à internet, é no mínimo duvidoso. Claro, você, por exemplo, tem relatórios das controladorias geral dos estados e da República que precisa de baixar. Você não tem uma velocidade, você não tem condição de baixar um documento importantíssimo, um relatório, ou por exemplo, até um panfleto virtual, né, digital hoje, você não tem dificuldade de baixar para entender o que o candidato ou a candidata está propondo, porque a internet é muito precária. Então, acho que você tem razão nesse sentido de que mais internet no interior, a expansão da internet, mas uma internet de qualidade vai mudar muito o perfil do homem do interior no sentido da boa informação. E com boa informação você pode decidir de uma forma muito mais autônoma o seu voto. Política no dia a dia. Essa pode ser a grande pergunta que muitos telespectadores estão se fazendo. Política não é só de político. E esse é o grande ponto. Dá para você fazer política no dia a dia. Na verdade, a gente já faz política no dia a dia, né, Carlos Santiago? A gente compra um bombom, a gente sai para algum canto. Tudo, o ar que a gente respira, por que não dizer isso? Também é política. Como é que se aplica a política no dia a dia para quem está nos assistindo? Dicas para que as pessoas apliquem isso no dia a dia. O que você pode dizer a respeito desse tema? Olha, o eleitor e a eleitora, o cidadão, o cidadão na política, eles são importantes porque sem uma ação dos indivíduos, da sociedade, os serviços não vão melhorar. Não só os serviços públicos, mas também os serviços oferecidos pela iniciativa privada. Quer dizer, você tem que ser não só um consumidor, mas você tem que ser um bom consumidor, aquele que reclama, que questiona. Você não pode ser tão somente um passageiro de um transporte coletivo, mas você tem que ser um usuário, aquele usuário exigente. Você não pode ser apenas um paciente acomodado de uma UBS. Você tem que ser aquele que vai lá e reclame também daquelas condições que se tem lá. Dentro dos números que são disponíveis. Exatamente. Você pode ligar para a secretaria, você pode falar no próprio aplicativo que tem, por exemplo, aqui em Manaus, tem um Cadê Meu Ônibus? Você pode reclamar lá no próprio aplicativo falando que o ônibus está demorando, é fazer de fato a política acontecer e não ficar só esperando. Pois é, você não pode fazer a política da omissão, porque essa política da omissão, ela não faz bem para o coletivo, não faz bem para a sociedade. Ao contrário, ela só faz o mal porque ela perpetua tudo que está aí. Então, o Amazonas, o Brasil, tem uma precarização enorme de serviços públicos. E só podemos mudar isso, né, esse cenário, com cidadãos e cidadãs ativos dentro da política. Não só da política partidária, não só da política institucional, mas essa coisa que você falou, essa força da crítica, da cobrança, que está presente no cotidiano das pessoas. E vamos colocar justamente as pessoas nesse programa. A nossa equipe recebeu vídeos de telespectadores. Nós vamos acompanhar o primeiro vídeo da Jennifer Raquel. Ela é de Rondônia, capital. Ela é da capital Porto Velho e tem uma pergunta para você, Carlos Santiago. Vamos ver. Olá, meu nome é Jennifer Raquel, moro em Porto Velho, Rondônia, bairro Madeira. Vocês acham que os políticos dificultam a comunicação com a população? E aí, Santiago, dificulta, não dificulta? Dificulta em muito. Há uma parte da classe política, a maioria da classe política, né, os políticos não querem uma boa comunicação,
saber, por exemplo, por que eles estão faltando nas sessões legislativas, né? Para onde estão indo os recursos, as chamadas emendas, né, impositivas dos parlamentares. No caso do gestor, do executivo, prefeito, governador e presidente, eles não gostam do cidadão saber para onde estão sendo direcionados os recursos, por exemplo, da publicidade, os recursos, por exemplo, dos asfaltamentos, qual empresa que está recebendo isso. Então, eles dificultam enormemente. Mas, então, cabe à sociedade, primeiro, eleger pessoas que têm interesse em dar resposta para a sociedade, não esconder. E o segundo, cabe à sociedade cobrar que os recursos da sociedade sejam gastos de forma transparente, porque isso é cidadania, isso é uma forma da gente avançar. E ela tem razão. Muitos não querem nem que a sociedade saiba o que eles fazem, inclusive fora do plenário das sessões legislativas. Você fique à vontade, inclusive, para mandar a sua pergunta, para mandar o seu vídeo através do Facebook do AmazonSat ou também através do Instagram do AmazonSat. Fala sobre política é muito importante, né? Escolher o seu voto, entender como tudo isso funciona perante a sociedade. Uma dica final para quem está nos assistindo, votar de forma consciente. Olha, nós sempre colocamos a culpa no político. É aquele que está lá em Brasília, que está nas câmaras municipais, está na Assembleia ou está nos governos, pelas situações que nós temos no país, ou seja, corrupção, serviços precários, mas o cidadão tem que entender, o eleitor e a eleitora tem que entender de que parte disso é responsabilidade sua. Parte disso é responsabilidade sua. Então, no dia que o cidadão e a cidadã entender que ela tem um poder na mão, que na verdade está na sua carteira, que é o título de eleitor, e ela pode mudar a vida da sua cidade, do seu estado, do seu país, que ela tem poder, certamente nós teremos uma sociedade bem melhor e os serviços oferecidos bem melhores do que temos hoje. Tá, então, Carlos Santiago dando essa dica para a gente. Carlos, obrigado por nos atender. Fique sempre à vontade, as portas do Grupo Rede Amazônica sempre estarão abertas para você. Muito obrigado e vamos às eleições e vamos votar bem. Obrigado, Carlos Santiago. Bom, agora você também vai poder conferir no site da CBN um papo que eu bati aqui com o Carlos Santiago no site da CBN, amazônia.com, e também no nosso DAIO. Um grande abraço para você e até a próxima.